Bom dia, vereadores, vereadoras, cidade de Vitória. Convidar os vereadores para a gente registrar a presença. Abriu. Já temos quórum. Fazer o convite aqui do vereador Luiz Emanuel a fazer a leitura do versículo bíblico. E os demais se colocam em posição de respeito. Do capítulo de Josué 13. Terras para conquistar. Josué estava velho, avançado em anos. O Senhor disse-lhe: já estás velho de muita idade e resta ainda muita terra para conquistar. Vê o que resta: todas as províncias dos filisteus e todo o território de Gessur, desde o Chicor, que corre ao oriente do Egito, até os limites de Acarão, ao norte, região considerada dos cananeus. Os 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Assote, o de Ascalon, o de Guete e o de Acarão. Os heveus ao meio-dia, toda a terra dos cananeus, e Maara dos sidônios, até Afeque e a fronteira dos amorreus, a terra dos rebalitas e todo o Líbano ao oriente, desde Baal-Gad ao monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até as águas de Mazelefote, todos os sidônios, eu os expulsarei diante dos filhos de Israel. Distribui, pois, por sortes, essa terra em herança aos filhos de Israel, como te prescrevi. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. Coloco em votação a ata na forma redigida em nosso site, não havendo retificações do ata como aprovada, e passamos a leitura do expediente interno pelo nosso secretário Dalton Neves, e já passa a cadeira da presidência para o nosso presidente que acaba de chegar, vereador Davi. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores, assessores, você que nos visualiza aí pelas redes sociais, um bom dia especial ao pessoal que se encontra na galeria. Passamos a leitura do expediente. Indicação 9.220 a 9.641, distribuída entre os vereadores. Voto de louvor 4.245, Luiz Paulo Amorim. Voto de louvor 4.246, Luiz Paulo Amorim. Voto de louvor 4.247, Luiz Paulo Amorim. Voto de louvor 4.248, Luiz Paulo Amorim. Voto de louvor 4.249, Luiz Paulo Amorim. Voto de louvor 4.250, Luiz Paulo Amorim. Voto de pesar 3.935, Armandinho Fontoura. Audiência pública 37/2021, Deninho Silva. Audiência pública 38/2021, Deninho Silva. Sessão solene 4.401, Armandinho Fontoura. Requerimento de utilização do plenário 4.302, Davi Ismael. Vereadores, incluem-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial, recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar. Requerimento de plenário não sujeitos à votação em discussão. Vereadores, queria que atentem, que vocês possam atentar para o que eu passo a dar ênfase. Primeiro, respondendo, vereadora Camila Valadão, ao requerimento que Vossa Excelência protocolou na tarde de ontem, na manhã, no dia de ontem, acerca da tramitação do plano plurianual e da nossa lei orçamentária anual. Vereadores, teremos a nossa audiência pública amanhã, 9h30, do plano plurianual, e na próxima segunda-feira da nossa lei orçamentária anual. O prazo de emendas, acatando a sugestão da vereadora, na verdade não é nem acatando a sugestão, alertados pela vereadora Camila Valadão, o prazo de emenda permanece dia 22 para o plano plurianual.
Para a lei orçamentária, a gente prorrogou por mais uma semana e eu queria combinar com isso, sobre isso no plenário. Porque, dada a complexidade da propositura e da necessidade da realização da audiência pública, que é fonte de informação para a propositura de emendas, a gente prorroga até a semana, acatando sugestão da Comissão de Finanças, presidente Deninho Silva. Eu queria, primeiramente, presidente, agradecer ao vereador André Brandino por disponibilizar o PPA, a proposta, né? Já estão debruçados, estudando bastante e aguardando a audiência pública de amanhã para fazer as ponderações e proposituras de emenda. Muito obrigado. Então, vereadores, é importante a presença de todos, aqueles que não puderem, em razão de algum compromisso, enviem representantes, assessoria. Então, podemos aprovar essas duas audiências públicas. Se sente assim contemplada, vereadora Camila, com relação ao seu pleito? Sim, presidente, só para deixar nítido, é o meu pleito previsto pela nossa legislação. Então, é muito mais da cidade, um da alerta. população. Isso. A gente acatou o seu alerta, eu deixei bem claro, não é uma sugestão, é o seu alerta que a gente devolve a tramitação regular. A pergunta que faço, melhor formulando, é se assim Vossa Excelência entende que o regimento passa a ser cumprido. Ok, Ok? sim. Então, plenário. Presidente, só lembrando aqui, estava falando com o vereador Varejão, fazendo o alerta do horário, é às 14h30 amanhã, né? Não, amanhã de manhã é 9 horas da manhã. E na segunda, presidente? 14h30. Amanhã, 18 às 9, tem 2 horários aqui, né? São duas. Amanhã do PPA. Ok. Próxima segunda, LOA. Ok? Tá no mesmo comunicado aqui, Aprovando, a obrigado. gente começa a divulgar. Só deixando claro que a tramitação desta, a regulamentação dessa audiência pública não segue aquela normativa feita pelo vereador Serjão. Então, é um rito próprio por ser um ato obrigatório previsto no regimento interno acerca da aprovação de projetos especiais como lei orçamentária, plano diretor, lei orçamentária, PPA e lei de diretriz orçamentária, LDO. Então, ok, aprovada a unanimidade. Eu queria fazer, neste momento, o registro da presença do meu amigo, presidente do meu partido municipal, vereador Mazinho, ex-vereador Mazinho dos Anjos, mas um amigo, tem sido o cara que passou por aqui, vereador Mazinho, e eu não tenho dificuldade nenhuma, que abre meus olhos para um equilíbrio entre a harmonia e a independência dos poderes. Isso foi construído, isso foi muito importante para a cidade de Vitória, e tenho certeza que isso sepultou, inclusive, a pretensão que existia de terceiro mandato num grupo político. Então, quero, assim, fazer o registro do Mazinho dos Anjos, e ele vem a casa porque ano passado, em razão da pandemia, não pôde fazer a entrega ao Francisco Assis Carvalho Filho, que também se faz presente, do título de cidadão vitoriense. Então, essa casa abre a oportunidade para reconhecer o Francisco de Assis como cidadão de Vitória. Peço que venha aqui na frente, peço que o Mazinho, por favor, Mazinho, venha aqui na frente também. Rivelino, entrega ao Mazinho. Então, essa casa, Francisco, passa a reconhecer publicamente algo que já fez em normativa do ano de 2020. Então, possa... Ok, a gente vai fazer o registro aqui. Queria convidar aqui para representar a casa os vereadores que possam vir, vereador Luiz Emanuel Góes, Camila, para reconhecer e acolher. Aqui é melhor.
Vereadores, queria registrar também, e meu coração se enche de alegria pela presença dos nossos conselheiros tutelares aqui na Câmara de Vitória. É um debate, é um diálogo que a gente propõe. Primeiro, tendo a oportunidade de falar a cada um de vocês de reconhecimento público ao trabalho de vocês e que a gente passa a fazer homenagem. Antes disso, vou proferir meu discurso. Peço ao vereador André Brandino que assuma a condução dos trabalhos. Cidade Vitória, vereadores, vereadora Carla, vereadora Camila, em especial conselheiros tutelares. Que alegria poder trazê-los aqui no nosso espaço de trabalho, para dizer muito obrigado por vocês fazerem parte da rede de proteção às nossas crianças e adolescentes. Vereadores, o conselheiro tutelar ele é eleito, assim como nós, mas eles são eleitos por um fim específico, nobre, um fim desafiador, que é proteger os direitos das nossas crianças e adolescentes. E quando a gente diz isso, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que nossas crianças são sujeitas de direitos. Há direitos que precisam ser assegurados. Crianças, adolescentes em desenvolvimento que precisam de um olhar pelo poder público. E nas nossas normatizações, nas nossas regras de funcionamento da sociedade, se delega também a eles essa proteção. O conselheiro tutelar faz parte dessa rede de proteção. E o estreitamento de relacionamento entre vereadores e conselheiros tutelares, a gente tem uma certeza: a nossa cidade só tem a ganhar. A gente precisa, individualmente, eu preciso deixar claro que há algumas diferenças, isso é absolutamente normal e saudável em uma democracia. Mas aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. O que nos une é a cidade de Vitória, são as crianças que aqui moram, que aqui residem e que precisam ter os seus direitos assegurados. Trazer cada um de vocês aqui, via de regra, Carla, se olhar ali, mulheres que resolvem, com a complexidade de suas vidas, falar: olha, a gente vai ter e temos tempo de ajudar a cuidar das nossas crianças. Aí a gente está falando de abuso sexual, exploração sexual, venda de bebida alcoólica para menor, frequentar um espaço que não deveriam, abandono escolar, alienação parental, é tanta coisa. E eles se fazem presente em todas essas lutas. Desafios temos. Temos discutido desde maio uma melhor estruturação dos conselhos tutelares. Aí eu estou falando de parte física. Outros desafios no que diz respeito ao reconhecimento pessoal, também temos buscado enfrentar. O conselheiro tutelar, apesar de, entre aspas, servidores públicos, não recebe, por exemplo, o ticket da Prefeitura de Vitória. Esse olhar de mais compaixão, de reconhecimento, é o que precisa ter por parte dos vereadores, por parte da gestão municipal. A minha fala, e eu quero deixar bem claro o tom dela, é que vocês sintam-se reconhecidos através de ações, de que vocês são importantes para a cidade de Vitória. Ontem mesmo conversávamos acerca da saúde aqui no plenário. E falamos sobre a importância de reconhecer através de ações. E de que somente ações eram reconhecimentos à altura do que vocês fazem por nossas crianças. Essa cidade que a gente ajuda a construir, que em números, houve em 2020 uma redução do número de casos de abuso sexual infantil aqui na cidade de Vitória, é mérito do trabalho de vocês. Ano de pandemia, ano, vereador Duda, que a gente reúne no mesmo espaço o agressor principal, a pessoa que mais comete violência, no espaço mais complicado,
que é a casa, que deveria ser um espaço, um local de amor, e que infelizmente vira um local de dor para muitas crianças, e vocês se fazem presente, tentando construir esse mundo melhor, esse mundo que a gente acredita. Trazer cada uma de vocês aqui precisa ser entendida como um reconhecimento de que vocês são importantes para cada um de nós. Que a gente avance, que a gente insista na aproximação, no reconhecimento, na honra a cada um de vocês. Exercer o princípio da honra é algo que eu aprendo, inclusive na Bíblia, para que nós possamos dar honra a vocês e dizer muito obrigado por tudo aquilo que vocês fazem. E repito e deixo claro, há grandes desafios. Estruturação é um deles, reconhecimento individual precisa acompanhar isso, mas trazê-los aqui, nesse espaço, no ambiente de sessão ordinária, permitindo com que os vereadores dialoguem sobre o tema Conselho Tutelar, já é um desafio, já é uma vitória alcançada. Encerrando a minha fala, os vereadores poderão conversar um pouquinho sobre este tema. Eu não sei se algum de vocês, na condição de representante, quer fazer uso da fala, para que assim... A Carla vai fazer? Não. Quem vocês quiserem, para que a gente consiga, assim, falar... Carol. Vai lá, Carla. Carol, para que a gente possa, assim, falar e ser ouvido, e assim construir a política pública de proteção às nossas crianças que a gente tanto almeja. Lembrando e fazendo coro com aquilo que a vereadora Camila falou, não é o que um vereador entende por política pública, é aquilo que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente preconiza como direito da criança e adolescente, que todos nós somos obrigados a assegurar. A defesa de nossas crianças depende de cada um de nós. Carolina com C, não fui cancelada. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Carol Prata, conselheira tutelar de Vitória. Posso tirar a máscara daqui? Obrigada. Quero agradecer este momento, agradecer a Davi Ismael. Fico consternada com as palavras. Mas hoje não é um dia de comemoração para os conselhos tutelares de Vitória. Hoje é um dia de luta, porque a gente está num nível de descaso público pouco visto na história do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão zelador do cumprimento do direito da criança e adolescente. E quem zela pelo nosso direito do trabalhador? No momento, ninguém. Nós estamos à mercê da boa vontade. Fico muito feliz em ver a atuação de Davi, mas a gente precisa que isso se capilarize por todo o poder público capixaba. A gente precisa ser respeitado de fato e não de foto. Foto a gente sabe fazer, foto a gente faz a qualquer momento, mas a gente não precisa mais de foto, a gente precisa de fato. Está nesse momento acontecendo no país a construção da minuta da lei orgânica do Conselho Tutelar, a nível federal, e Vitória ainda não participa do processo. Vitória está vindo a reboque, enquanto município. Os conselheiros já interviram no processo de redação, mas isso ainda não é discutido na gestão pública de Vitória. O Conselho Tutelar é o principal ator que sabe falar sobre si mesmo. A gente não precisa de interlocutor, a gente precisa de parceiros. A nossa interlocução é nossa. Quer saber o que o Conselho Tutelar precisa? Pergunte ao Conselho Tutelar. Quer saber o significado da atuação na lei? Pergunte ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão que tem total capacidade e empoderamento de falar sobre si. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa de intermediários, a gente precisa de parceiros. E parceiros que reconheçam e respeitem os posicionamentos do Conselho Tutelar. E é isso que a gente veio aqui hoje, convidar todos, nessa homenagem também de comemoração do Dia do Conselheiro, mas que a gente tenha esse reconhecimento de fato, tá? Porque só assim a gente vai conseguir exercer o nosso trabalho com excelência.
Quando a gente fala de estrutura, a gente está numa discussão longa sobre a questão estrutural. E o Conselho Tutelar vai sempre se pautar no que está descrito, no ECRIAD e nas legislações correlatas. E lá está dizendo como a gente atua. Lá está dizendo como é o norte. E a gente precisa respeitá-lo. Divergências vamos ter sempre. Não é um problema, isso é democrático. Isso fomenta a democracia. Agora, a gente não pode deixar de entender sobre qual EDGE a gente é pautado. E nós somos pautados no ECRIAD. No mais, obrigada a todas e todos. Só foi me permita uma intervenção no seu tempo ainda. Só para contextualizar, a Carla falou comigo isso ontem, sobre a importância da gente não ter. A gestão atual recebe 2 conselhos tutelares funcionando no mesmo espaço físico, que é o espaço da Vila Rubim. Sim. Quem conhece lá sabe que não dá para dar a devida dignidade, condição de trabalho aos conselheiros e condição de receber a criança e sua família bem naquele espaço. A vereadora Carla ontem usou algo que você menciona, que é o respeito à territorialidade. Central. Foi colocado, só para avisar a cidade de Vitória, é algo que é de público conhecimento, foi colocado à disposição na Fábrica de Ideias a antiga sede da empresa, que fica grudadinho ali na DPCA, foi colocado aquele imóvel à disposição dos conselheiros tutelares para levar para lá. No primeiro momento, eu não tenho dificuldade em reconhecer isso aqui, foi cogitado ou 2 ou os 3 conselheiros, os 3 conselhos tutelares para aquele espaço. Fomos lá, visitamos, eu visitei pertinho do início de maio, que era o 18 de maio, é o nosso Sim. dia emblemático de luta. A gente visitou o espaço, houve, e eu preciso que se dá a devida publicidade a isso, optou-se, os conselheiros tutelares optaram por não ir para aquele espaço como 2 conselhos tutelares, nem 3, né? 3, Sim. não 2. Em respeito a justamente, Carla, a essa territorialidade. Permanece o diálogo de busca ativa dentro daquilo que a gestão municipal nos diz através da secretária e através do Marcelo, que é ocupação de um espaço sem gerar custos ao município, sem alugar um imóvel. Essa busca ativa continua, mas fica assim, e a gente podemos nos posicionar, que aquele espaço da Fábrica de Ideias é isso, não é... Eu estou só falando porque foi o que os vereadores me questionaram. Davi, Posso falar sobre isso. eu acho que é importante. Sobre o espaço da fábrica. Posso falar, Carla? Vamos lá. Não, iremos conversar sobre os conselhos. Só lembrando que Escrever amanhã é o também. dia do conselheiro tutelar. Por isso a gente traz as pessoas aqui para não só homenageá-las, repito, para debater os desafios dos conselhos tutelares. Os conselheiros tutelares não podem ter um vereador apoiando. Precisam ter os 15 entendendo os desafios e ajudando a superá-los. É isso mesmo, você está certíssimo, Davi. Tentando trazer luz à questão da fábrica, nós somos consultados nessa época sobre a possibilidade dessa junção. Só fazendo uma correção de fala, Davi, nós não temos 3 conselhos tutelares em Vitória. Nós temos um conselho tutelar com 3 colegiados. O órgão é municipal, é um órgão único. E aí nós fomos consultados sobre a possibilidade de ir para a fábrica, visando uma possibilidade de melhor estrutura, né? Porque a gente divide, desde a instituição do 3º colegiado, a sede do CT Centro, como a gente é apelidado, está sendo dividida com também os colegas de Continental. E aí foi nos feita a proposta, todavia a gente entende, por argumentos legais e fáticos, que essa ida para um local único de 2 conselhos não respeita as diretrizes do ECRIAD, do SUAS e do SUS, que são órgãos também territorializados. E aí a gente se posicionou no sentido de que o Conselho Tutelar do Centro não precisa de outra sede. Nós temos sede própria. A sede na Avenida Marcos de Azevedo 334 é um imóvel próprio da Prefeitura, onde a sede do CT Centro está instalada há muitos anos e como referência de cidade. Quem precisa de sede? Colegiado de Continental, que desde sua instalação foi alocado provisoriamente, dividindo espaço conosco. E a gente entende que esse é o sentido da política pública, fornecer
efetivamente a sede do colegiado de Continental na centralidade de seu território. Continental pega da Ilha de Santa Maria até Jardim Camburi. E é lá que ele precisa estar. E o centro precisa estar no centro. E o colegiado de Maruípe, que também está fora de seu território, também precisa de uma sede dentro de seu território. Por que a gente discute tanta territorialização, Davi? Nós somos um órgão integrado à comunidade local. Não se faz sentido desintegrar-nos da comunidade local. E, ademais, a gente tem ainda no nosso artigo 4º do ECRIAD, me permitam que agora falhou o inciso, está escrito lá bem assim, ó, é lei, destinação privilegiada de recursos à infância e adolescência. Economicidade não pode ser um mote de lidar com o Conselho Tutelar. A gente entende a necessidade da economicidade enquanto município, mas a infância não é respeitada pelo princípio da economicidade. Então, isso precisa ser revisto, isso precisa ser repensado quando a gente está ferindo o direito da criança e adolescente, quando a gente não respeita os artigos do nosso ECRIAD. E foi nesse sentido que a gente se posicionou não favorável a essa junção nesse espaço próprio, nesse espaço único. Não só pela territorialização, mas por uma série de outros conflitos que isso geram. Conflitos territoriais. Como que nós vamos permitir o acesso a esse espaço se não é oferecido, por exemplo, vale social? As pessoas se deslocam às sedes, quase em sua totalidade, pelo menos na região do centro, a pé. As pessoas descem as comunidades e vão a pé ao Conselho Tutelar. Elas saem das regiões de Santo Antônio e vão a pé. Como nós vamos colocar essas pessoas com crianças para irem a pé até a fábrica? Existe um projeto de impacto dessa locomoção? Não, gente, não existe ainda. Estamos disponíveis a discutir? Estamos. Nos apresentem um projeto. A gente precisa de ler o objetivo, a justificativa, as análises de impacto. Isso ainda falta. Mas eu quero acreditar, e me permita seja para onde for. Não, eu quero acreditar que vocês, a insistência no bom sentido de defesa do Conselho Tutelar no território centro, ela é vitoriosa. Então, o Conselho Tutelar do centro fica no centro. A discussão... Isso é fato? Eu acredito que sim. Está registrado, galera! Eu tenho muita cautela. Não vou perder a deixa, Davi. Não, eu tenho muita cautela nos meus posicionamentos. E aí eu sou convencido, aquilo que, e só fica o registro, a gestão Lourenço dialogou. Em nenhum momento, acredito que o Poder Diretivo passou por cima da voz dos conselheiros. O que se buscou foi, vamos lá ver? Sim. No primeiro momento, vereadora Camila, se sugeriu espaços de cowork. Um espaço grande, com todo mundo junto. Veio a fala, estou falando aonde foi amadurecendo o pedido que não chega ao final de forma exitosa. Depois falam salas individuais, e mesmo assim a resistência permaneceu. E assim a gente chega, na manhã de hoje, com o entendimento formado, conselheiros tutelares e Câmara de Vereadores, de que a gente precisa avançar na busca por um espaço do Conselho Tutelar da área continental da cidade. O que está na Casa do Cidadão, a gente precisa lembrar que também é um espaço alugado. E fora do território, Davi. E alugado. Pela nova reorganização territorial, Maruípe não é ali que fica. E é alugado. Sim. Que não é a proposta. Receber investimentos públicos de acessibilidade, de respeitada confidencialidade de um depoimento a qualquer um dos conselheiros tutelares, precisa se dar num espaço apropriado. Então a gente vai seguir caminhando, unidos, pensando diferente algumas coisas, mas naquilo que é principal, unidos na defesa de nossas crianças. Só lembrando que o terceiro Conselho Tutelar é uma vitória também dos conselheiros tutelares. Sem dúvida. Tive a oportunidade de fazer parte, de ir a juízo, de dizer que a gestão Luciano Rezende não se importava a contento com as crianças e adolescentes. Por isso que discordo da fala
de que a gestão atual chegou ao fundo, porque o fundo estava na gestão do Luciano, que a Justiça teve que intervir e falar, olha, precisa ser criado mais um conselho tutelar na cidade de Vitória, precisamos de mais 5 pessoas. Então, saiam daqui com o entendimento de que o Davi passa a somar força com vocês na defesa de que o centro fique no centro e que a gente busque, continue buscando o espaço público adequado, com condição de trabalho e condição de atendimento das nossas crianças na área continental. Posso só encerrar? Eu posso possibilitar o uso da fala para algumas pessoas para voltar para você? Claro. Primeiro Carla, depois Camila, depois Armandinho. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora Camila. Bom dia a todos os conselheiros tutelares que estão aqui acompanhando a sessão hoje. É um prazer ter vocês aqui nesse espaço, que a gente sempre defende como um espaço tão importante de participação popular. Eu fiz alguns registros aqui. Qual que é a sua? A Carol falou uma coisa muito importante. Nós queremos ser parceiros, nós precisamos ser parceiros, colocar o nosso mandato à disposição e provocar os colegas para que façam o mesmo. Porque esse é o nosso objetivo. Nós marcamos algumas visitas, não conseguimos desencontro de agendas, mas a gente tem um diálogo constante com vocês. Eu digo assim, a Laura e o Silvio, que eu provoco mais vezes e peço ajuda, porque tem proximidade por conta do território, inclusive, que nós algumas vezes precisamos provocar, precisamos de ajuda. E é muito importante ter esse acesso direto a vocês, ter essa conversa e ter esse diálogo amplo. Respeitar a territorialidade era uma preocupação que vocês trouxeram para o nosso mandato desde o começo do ano, e eu questionei Davi ontem, obrigado por ter feito o registro, Davi, porque eu acho isso muito importante. Foi um pedido que nós recebemos, bacana que uma ideia foi sugerida, mas diante da conclusão e da participação de quem mais entende, como a Carol falou, quer saber sobre as necessidades do Conselho Tutelar, pergunte aos conselheiros, que vão saber e vão chegar junto com a gente às melhores conclusões. Os pedidos de ajuda com estrutura, que são muito importantes de ser avaliados pela gestão, e pautar as ações sempre no CRIAD, no SUAS, no SUS, entendendo quais são, de fato, os interesses das crianças e dos adolescentes aqui no município de Vitória. Para finalizar, acho que a Carol fez uma provocação muito importante que nós temos recebido de outros equipamentos. O Vale Social e a dificuldade com a instalação do cartão é um desafio muito grande que nós precisamos dialogar com o governo do Estado, porque com a integração do sistema Transcol e a falta, não tem mais o vale em papel, não pode mais em dinheiro, que às vezes, eu sei que alguns conselheiros com certeza ajudavam, inclusive as pessoas com dinheiro próprio, que a gente sabe que isso acontece, em outros equipamentos recebemos essa notificação também. Nós precisamos investir no diálogo com o governo do Estado para enfrentar esse problema, porque o acesso aos serviços está dificultado por conta da falta do Vale Social. Então, registrar aqui meu apreço pelo trabalho de vocês, contem com a gente, provoquem a Câmara de Vereadores, façam as críticas, mas olhem para esse espaço como um espaço parceiro, que é de fato o que nós queremos ser. Parabéns aí pelo dia de vocês. Vereadora Carla, acho que ninguém mais apropriado que você e o GOG para ter esse diálogo com o governo do Estado. Então, que assim vocês possam levar a demanda e startar esse diálogo junto ao Estado, reconhecendo a importância, Varejão da mesma forma, por ser do partido do nosso governador. Podemos instituir os 3? Carla? Amorim também se coloca à disposição? Camila, como amiga do governador, optou por não. Camila. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora Carla. Eu quero saudar aqui os 15 conselheiros e conselheiras tutelares distribuídos aí nos 3 colegiados. Parabenizar, presidente, por essa iniciativa. Esse é um tema, o direito das crianças e dos adolescentes é um dos eixos também de atuação do nosso mandato, entendendo a importância do Conselho Tutelar, não como algo para foto, como a Carol disse, mas como algo concreto que tem o objetivo de garantir aquilo que está previsto no ECRIAD, que é a primazia da criança e do adolescente. Nós estivemos no Conselho Tutelar do Centro, no Conselho Tutelar Continental, que está no centro, e quero até justificar, precisei remarcar a minha agenda com o Conselho de Maruípe, mas a gente vai reagendar a data por conta de um imprevisto em uma outra agenda, eu acabei não conseguindo ir. Qual foi a nossa ideia? E nesses 3 conselheiros, nesses 3 colegiados do Conselho Tutelar, exatamente para conhecer não a importância desse órgão, porque nós estamos muito convencidos da importância desse órgão para a cidade, mas para entender concretamente quais são as demandas. E é alarmante.
Eu entendo que esse não é um tema da atual gestão que se arrasta de outras gestões, mas definitivamente nós precisamos resolver essa questão e por isso que esse espaço é tão fundamental. Não tem sentido a região continental ter um conselho tutelar aqui no centro de Vitória. Isso significa, vereador Deninho, que todas as pessoas que estão na região continental não conseguem ou conseguem com muita dificuldade acessar esse espaço que é tão fundamental para garantir o direito de crianças e de adolescentes. Quando a gente está falando do Conselho Tutelar, e por isso a importância da territorialização, a gente está falando, primeiro, de garantir facilidade de locomoção das pessoas. Segundo, de garantir uma articulação permanente com a rede socioassistencial e outros serviços. Essa é uma função fundamental do Conselho Tutelar, esse processo de articulação permanente com a rede. Mas é por isso que a gente pensou, que já está vencido, mas só fazendo parênteses, eu restabeleço um minuto, que aquele espaço da fábrica de ideias, por ficar ao lado da Delegacia de Proteção Criança e Adolescente, isso contava com um ponto positivo. Mas, ok, eu acho que porque assim, não se trata só de delegacia, a gente precisa pactuar e seguir a caminhada para o alvo. É isso, eu acho que Se foi pactuado o entendimento dos conselheiros de que, olha, preferimos continuar com a Buscativo por outro espaço e não ir para a fábrica de ideias. Isso é o recado que é dado mais uma vez nesse espaço. Eu fico feliz, presidente, por esse convencimento, porque assim, na minha avaliação, inclusive como assistente social, pessoa que acompanha muito a rede socioassistencial, o Conselho Tutelar ele é fundamental por conta dessa dimensão da territorialização. Ele precisa ser um órgão próximo para zelar e garantir esse direito. Então, que bom que essa proposta não está mais colocada, mas que a gente possa seguir buscando condições de infraestrutura. O Conselho Tutelar que está ali na região continental, no segundo andar, sequer tem acessibilidade. Quando vai fazer o atendimento, precisa necessariamente utilizar uma sala do Conselho do Centro. Espaço físico para Conselho Tutelar é fundamental o resguardo de sigilo. A gente está falando de um tema que não dá para ser qualquer sala. A gente precisa ter espaço para sigilo, para atendimento, para que as pessoas se sintam à vontade para trazer os seus relatos dentro daquilo, inclusive, que muitas vezes é íntimo daquela situação. E, por isso, a sensibilidade também de um espaço que garanta sigilo, acessibilidade. Mais um absurdo que eu fiquei chocada na visita aos conselhos tutelares, os conselheiros sequer têm crachá de identificação. Esse que é um tema básico. Chegou, pronto, ótimo. Porque quando chegou... Falta o crachá, galera. Ótimo, porque eu tinha ficado em choque. Como que conselheiros tutelares não têm crachá, sendo que a gente está falando de um órgão que muitas vezes sequer é bem visto. Tanto pelos serviços, não bem visto em que sentido? É um órgão que está lá cobrando direito. Então, muitas vezes, não é bem visto no hospital, porque está lá para cobrar direitos. E a falta de um crachá, eu ficava pensando, como que chega lá sem identificação? Bom, quero só fechar, presidente, saudando a iniciativa e dizendo da importância da gente seguir cobrando essas condições para zelar por esse direito de crianças e de adolescentes. E isso está previsto na CRIAD. Então, só dizer que também é obrigação da municipalidade garantir todas essas condições. Vereador Armandinho. Bom dia aos conselheiras aqui presentes. Na última reunião de assistência social e prestação de contas da secretária, eu fiz uma fala um pouco imprecisa. Na verdade, fiz uma fala equivocada e não tenho a menor vergonha de admitir isso aqui hoje, quando eu falei que vocês não estavam presentes. O Marcelo Loureiro, cadê o Marcelo? Levanta a mão aí. Aqui. Está lá do outro lado, está ali em cima. Tinha já me falado, e hoje eu pude confirmar com vocês que vocês sequer foram convidados. Então, peço desculpa pela fala, acho um tremendo descaso, vocês não serem convocados numa reunião de prestação de contas tão importante. Eu acho que a pertinência temática é fundamental, sobretudo para vocês ocuparem a função para a qual foram eleitos e atingir a finalidade social desse trabalho. Sobre a questão da sede, acho muito importante termos espaços apropriados. O que não acho razoável é, num momento desse, que há uma disponibilização de um espaço imediato para ocupação, a gente não ter uma adequação. Já me comprometi na próxima, sem ser essa, na outra sexta-feira, lá conhecer essa situação, até porque
vou falar, é muito bacana cobrar. Olha, nós precisamos de uma sala, precisamos de adequação em tudo, mas não é a realidade, infelizmente, da administração pública que vivemos. A disponibilidade de recursos finita, né? O tempo para você se licitar. Às vezes, você vai ter que fazer locação de imóveis, isso gera um custo absurdo, né? Então, inclusive num sistema que hoje, na iniciativa privada, da qual sou oriundo, já utiliza espaços de coworking, né? Tendo toda a necessidade para fazer os atendimentos com confidencialidade, maneira confidencial, né? Correto o termo? Sigilo, com todo o sigilo. Então, acredito que pode ter, obviamente, participando desse debate, sobretudo nesse momento, acho que pode ter uma adequação de ter uma sala, pelo menos nesse espaço, para enquanto você não tem ainda os demais conselhos tutelares nos seus locais, nas regiões, você poder utilizar, né? Porque o que não pode ser prejudicado é o atendimento à criança e adolescente. E quando faço cobrança ao conselho tutelar, eu fiz uma cobrança muito contundente também ao juizado de infância e adolescente, antigo juizado de menores, né? Antigo, bem antigo. Mas é popularmente como se conhece. Muitas pessoas ainda, essa terminologia, até porque há uma nítida omissão do juizado, né? Nas ações, sobretudo no combate ao trabalho infantil. Muita morosidade também, né? Morosidade. Na verdade, eles não aparecem, né? É igual cabeça de bacalhau, ninguém vê. Então, assim, faço essa cobrança público também, que é importante a presença do Poder Judiciário de maneira firme, com seus recursos. O Poder Judiciário é um poder que dispõe de recursos e capacidade para auxiliar também nessa rede de proteção à criança e ao adolescente. Lembrando o seguinte, né? A prefeitura pode muito, mas não pode tudo, porque depende de diversos fatores. Mas o principal nós já temos, que é a dedicação, né? E resolução de vocês de fazerem bom trabalho. Então, nesse dia, eu presto as minhas homenagens. Obrigado. Vereador Varejão. Estou inscrito também, senhor presidente. Ah, perdão, eu risquei antes. É o Amorim, depois é o Varejão. Vossa Excelência não está discriminando os idosos, não, né? Jamais. Jamais. Bom dia. Gostaria de saudar primeiramente ao Conselho Tutelar, aos conselheiros na figura da Fabrícia, a Bia, moradora da minha região, pessoa que a gente tem uma ligação bem próxima. Falar da importância, né, desse conselho, que é aquele que defende, briga pelos direitos, né, dos jovens e adolescentes. Saudar também, parabenizar o Davi Ismael pela propositura de estar homenageando, né, os conselheiros nessa manhã de hoje, e dizer aos conselheiros, podem contar com esse vereador, né, nós vamos estar aí numa comissão trabalhando a questão do governo do Estado. Eu também defendo a federação, eu acho que tem que existir a territorialização, entendeu? É inevitável, né, inevitável, tem que atender públicos até diferentes, né, até diferente em todos os aspectos, né? E assim, dizer que podem contar com esse vereador. Muito obrigado. Parabéns a todos, hein? Vereador Amorim. Eu queria inicialmente cumprimentar em nome da minha querida amiga Laura, que é minha vizinha. Eu queria cumprimentar todos os conselheiros, parabenizá-lo pelo dia. E também, vereador Davi, eu queria parabenizá-lo pelo trabalho e pela luta intensa que Vossa Excelência tem desenvolvido aqui nessa casa, e principalmente quanto à questão da criação da terceira equipe, que nós podemos aqui votar para que fosse criada essa equipe. E a gente tem que lutar agora pela quarta equipe, não é isso? Não, Amorim, não. A gente chegou a um consenso de que a gente não precisa do quarto conselho tutelar. A gente precisa do quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º CREAS. A gente precisa dos serviços socioassistenciais fortes e estruturados também. Não, então é bom a gente saber que foi falado muito na questão da criação. A gente já entrou num consenso, né, Davi, sobre isso? Mais ou menos. Eu continuo defendendo a estruturação de todos os conselhos tutelares e do quarto. É isso que eu defendo. Eu acho que se criança é prioridade, tem dinheiro.
Repito o que eu já falei, para o orçamento do ano que vem tem 1 milhão para o carnaval. Então vamos alugar essa terceira sede, gente. Não. São posições, não sou eu que alugo. Não sou eu que alugo. O 1 milhão do carnaval seria muito melhor só tirar de comunicação. Seria muito melhor utilizado se fosse para criança e adolescente criar o quarto conselho tutelar. Isso é uma defesa do Davi. Então, eu estive fazendo uma visita também lá no Parque Moscoso. A gente sabe que aquele espaço, ele é um espaço adequado para uma equipe, né? Precisa também de alguma reformazinha ali, mas nós defendemos também a questão da territorialização. A gente sabe que existem as dificuldades em determinados bairros aí, não colocando em risco só os moradores, mas também os conselheiros. Conselheiro que está ali trabalhando no dia a dia. Eu que subo muito morro por Vitória, a gente sabe como é difícil trabalhar nesses locais. Você enfrenta, passa por determinados locais, enfrentando balas e canhões, fuzis, metralhadoras, não é isso, vereador Anderson? Então, a gente sabe o trabalho que vocês desenvolvem, e hoje é um momento muito especial, porque eu acho que a partir desse momento está chamando toda a Câmara para, juntamente com o vereador Davi, a gente está discutindo essa proposta, essa pauta que vocês têm. Massa. E pode contar com esse vereador, estaremos juntos nessa luta, nessa caminhada, porque entendemos que a criança e a adolescente tem que ser prioridade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, estamos juntos aí nessa caminhada. Um abraço. Obrigada. Vereador Anderson Góes. Bom dia à cidade de Vitória, bom dia a todos os conselheiros, onde eu faço uma saudação representando os conselheiros, a nossa amiga Carol. Fiquei muito atento à sua fala, Carol, prestando atenção em cada detalhe. E concordo, nós temos que ter um conselho tutelar territorializado mesmo, porque quem sabe a realidade do local são os moradores, é quem está vivendo aquela realidade. E a gente se depara com várias situações de um vale-transporte que às vezes a pessoa não tem para poder ir até o centro. Se você tem o conselho tutelar na região, você consegue sim. Então, defendo sim a estruturação do conselho tutelar, coloca o nosso gabinete, aí nós temos aqui o nosso amigo líder de governo, e nós temos um prefeito também, que atuou, eu no passado, trabalhei na vara da infância e juventude, como supervisor no juizado de menor, mas há muitos e muitos anos lá atrás, quando era ali no centro de Vitória, e ali por diversas vezes nós identificamos muitas coisas, muitos relatos, assim, de deixar você de boca aberta, o que os nossos menores acabavam vivendo dentro do próprio território ali familiar. E se você não tiver um local preparado, estruturado, que seja para dar uma atenção para uma criança, que seja com uma área ali de brinquedos, até para a criança se soltar perante a situação. Um espaço humanizado. Então, assim, vocês estão de parabéns. Penso que se colocar tudo em um local também fica difícil. Acredito que possa ter alguns equipamentos públicos hoje do município que pode ser melhor estruturado, então nada ninguém melhor do que o nosso presidente Davi, o nosso líder de governo, para nos ajudar neste debate. Em relação ao carnaval, presidente, Vossa Excelência sempre fala do carnaval, eu vou convidar Vossa Excelência para conhecer os números do carnaval, porque o carnaval, ele sim gera muito emprego e renda para o nosso município. Quando você olha o que é investido no carnaval e o que tem de retorno, você pode, então assim, eu não vejo a questão do carnaval, é uma pauta que Vossa Excelência defende, que eu faço um contraponto, entendeu? E vou estar aqui para defender o que eu acredito, como Vossa Excelência também. Então, topo apresentar para Vossa Excelência os números do carnaval. Cultura e lazer também é direito. Presidente. Lembrando que eu sou completamente acostumado com esse debate acerca do carnaval e para onde eles levam o debate. Cultura e lazer é direito e a gente não questiona. Agora, a dúvida precisa ser aonde se emprega dinheiro público. Se o dinheiro público em um evento fechado precisa se dar, se isso é correto ou não. Porque eu estou falando de um evento que para as pessoas acessarem, ou vão comprar uma fantasia ou vão comprar um ingresso. Não é permitida a participação de todos, não é um evento público. Eu não estou falando da atividade cultural carnaval que acontece nas ruas de Vitória. Eu estou falando das apresentações das escolas de samba que acontecem no centro. Sim. A crítica é, se recebe dinheiro público, deveria ser público. Como não é público, porque tem que ter ingresso, não cabe
emprego, utilização de recursos públicos. Sim, eu concordo com Vossa Excelência. Inclusive, acho que nós temos que trazer esse debate para cá, porque Vossa Excelência não conhece a realidade de muitas agremiações. Tem a ala da comunidade, tem o envolvimento... Mas para participar precisa do ingresso. Para participar precisa comprar fantasia. Isso não é público. Não necessariamente. Não. Vai aonde? Não necessariamente. As comunidades... Aí, presidente, Não, eu não estou falando do evento de comunidade. Eu estou falando da atividade no Sambódromo. Fantasia. Presidente, sou eu, Eu acredito que isso não seja pauta. Deixa eu... da homenagem. Presidente, Não foi eu que desviei. Presidente, regimentalmente já estouramos o tempo. Vamos voltar. Presidente. Carolina Prata, para as suas considerações finais. Você vai deixar minha fala? Não, porque você vai entregar o seu diploma. Não, mas deixa eu fazer uma fala aqui. Então, Deninho, depois de um minuto só. Jeans, eu quero aqui parabenizar a Carolina aqui e dizer para você, Carolina, em nome dos conselheiros, em especial a Marilza, que está aqui presente. Parabéns, Marilza, e todos os conselheiros que estão aqui na galeria. Primeiro, parabenizar vocês porque foram eleitos democraticamente. Não são cargos de confiança, nem comissionado, nem indicação. Foi eleito porque o povo quis que vocês fossem representantes deles. Eu até falei com o Davi ali, em relação ao crachá, eu não sei se seria uma boa vocês usar crachá, porque vocês ficam na linha de frente o tempo todo. Assim, eu não sei. Aí é uma análise que vocês têm que fazer. Vocês... Não, assim... A gente precisa, Deninho, para acessar os espaços. É uma opinião minha, pessoal, tá? Porque a Marilza me relata alguns fatos de vocês que eu fico horrorizado, preocupado, inclusive. Então, assim, de identificação talvez não seria tão fundamental e importante nesse momento para vocês. Mas dizer para você, Carolina, o seguinte... Quaisquer projetos que vier debater nessa casa em relação à valorização de vocês, qualquer situação que precisar de nós, vereadores, inclusive eu, estou à disposição. É isso que eu quero deixar para vocês hoje, essa menção, ok? Obrigado. Obrigada, Deninho. Vereador Gilvan, logo em seguida, vereador Brandino. Coisa bem rápida. Na lógica do fique em casa, a economia a gente vê depois, o tempo todo foi assim. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Fique em casa, economia a gente vê depois. No carnaval, fique em casa, a folia a gente vê depois, em respeito às famílias que perderam os seus entes queridos. Então, no carnaval, fique em casa, a folia a gente vê depois em respeito às mortes pelo Covid. Vereador Brandino. Bom dia mais uma vez a todos. Cumprimentar aqui o Conselho Tutelar. Bia, presta atenção em mim, Bia. Puxa a orelha da Bia. Eu quero aqui parabenizar, igual os demais vereadores fizeram, o Conselho Tutelar, dizer que vocês têm portas abertas no nosso gabinete. O canal é a Bia, minha amiga, Fabrícia Alves Xavier. Então, assim, eu deixo aqui uma salva de palmas para vocês, em nome da Bia e todos que estão presentes. Um abraço a todos. Vereadores, a gente vai ouvir um minutinho final a Carolina, para que a gente consiga prestar homenagens a cada um dos conselhos tutelares de Vitória, mas temos também representantes de Vila Velha e Cariacica por sugestão dos próprios conselheiros de Vitória. Falaram, façam uma menção aos nossos conselheiros tutelares de Vila Velha e de Cariacica, que é importante neste momento, nesse ato público de reconhecimento. Então, sintam-se também contemplados, ok? Obrigada, Davi. Deninho. Quando a gente fala da identificação, é para a gente acessar os serviços. Não que a gente quer andar com uma placa, um colete, nada disso, mas para a gente ter acesso. E aí, só para fechar minha fala, vou falar 3 coisas básicas. Um dos motivos do co-work não dá certo para o Conselho Tutelar, Armandinho, é porque a gente não trabalha em regime de call center. O que a gente precisa é de dar dignidade ao atendimento. E aqueles micro-guichês fechados que nos foi apresentado na planta não respeita a prioridade absoluta da criança. Então, não é uma questão sobre o que os conselheiros tutelares acham. Não é sobre o que a gente gosta, sobre o nosso bel prazer. É sobre o que é essencial para o atendimento à infância e juventude do nosso município.
Então é nesse sentido que a gente entende que a junção, ainda que fosse momentânea num outro espaço, não garante o acesso ao direito dessa parcela da população que a gente foi eleito para zelar pelo cumprimento do direito. E por fim, a gente ainda precisa lembrar de outras tantas coisas que aqui nos faltam. O Conselho Tutelar não tem não só estrutura física, gente. A gente não tem não só crachá, a gente não tem recursos humanos para trabalhar. Eu sou, no momento, coordenadora do meu colegiado, conselheira tutelar e auxiliar administrativa. Porque há 1 ano o meu colegiado não tem equipe de recursos humanos. Então, assim, a gente precisa estruturar efetivamente os conselhos. A gente não precisa de uma sede bonita, linda, somente. A gente precisa de dignidade, de respeito, de reconhecimento e de estrutura humana para trabalhar. Conselho Tutelar não é o salvador da pátria. Conselho Tutelar é um órgão que zela pelo cumprimento do direito das crianças e adolescentes. A gente também não tem passagem, pediram para lembrar aqui. Quando a gente fala que não tem o vale social para o munícipe, também não tem a passagem do trabalhador. Se eu não falar isso, as minhas amigas vão me matar. E nem o ticket. Só fazer uma pergunta bem rápida. Obrigada a todos Carolina. e todas. Mas aí, Carolina, Armandinho, Diga, só Armandinho. oportunizar uma pergunta, bate pronto. Hoje nós temos 15 conselheiros. São divididos em regiões? Perdão, fala de novo, Armandinho. Temos 15 na cidade. São Sim. divididos em quantas regiões? 3. Em 3 regiões. Então nós não temos 3 sedes. Não, 2. Nós temos 2. 2. E as 2 funcionam precariamente. Só uma sede é própria, uma sede é num espaço alugado e o terceiro conselho está provisoriamente há 1 ano e 11 meses na sede própria, dividindo o espaço. Lá na Vila Rubim são 2 andares. Sei, não... 2 andares. É desafiador, não há condição de trabalho de 2 conselhos tutelares. Mas se Continental tiver sua sede própria, a gente entende que o centro avança muito na dignidade. Aquele espaço próprio consegue atender bem um conselho. Isso. Hoje funcionam 2. Ok? Então, muito obrigada. Sem me alongar mais, queria convidar André Brandino para fazer a entrega aqui embaixo. A Fabrícia, por favor, Fabrícia, vem aqui na frente. Pedimos também os outros conselheiros que vão ser homenageados, que entra aqui, ó. Fica todo mundo aqui atrás, vai chamando rapidinho, que a gente está estourando o tempo. Marilza. Vereador Deninho, Armandinho. Vereadora Marilza Rodrigues Marçal dos... Perdão. Vereador Deninho quer entregar a conselheira Marilza. Região 5 eu entrego. Calma. Andressa é lá da Fonte de Vida, Deninho. Fica calmo. Tô indo. Silvio. Deixa eu tentar aqui. Vereadora Carla pede para entregar o diploma do Silvio. Então, assim, possibilitar. Eu vou possibilitar cada vereador entregar um, que aí facilita, fica uma homenagem de todo mundo. Então, Carla, entrega aqui o do Silvio. Varejão, algum nome específico eu posso designar? Vereador Varejão fará a entrega a Elaine Marques Pimentel. Vereador Amorim quer fazer a entrega a Laura Aparecida Nascimento Costa. Presidente, só repudiar aqui o símbolo do comunismo que perseguiu e matou milhões de pessoas, da vereadora Carla Coser e de um conselheiro tutelar aqui, dentro dessa casa. Mas tá onde? Os Vamos dois lá. aqui. Andressa Santana receberá das mãos de Armandinho do Deninho o seu diploma. A Lívia, cadê a Lívia? A Lívia receberá das mãos do Piquet
Vereadora Camila Valadão entregará a Luzia Martins. Vereador Goge vai entregar a Carolina Prata o seu reconhecimento público. Goge. Fiquem aqui que a gente vai tirar uma foto com todos os vereadores e todos os homenageados, ok? Vereador Dalton Neves vai fazer a entrega ao Almir Nascimento Vasconcelos. Almir, seja bem-vindo à Câmara de Vereadores de Vitória, naquilo que pudermos contribuir e melhorar a rede, ouvindo e compartilhando informações, esse é o objetivo, Almir. Vereador Amorim entregará ao Marco Antônio de Oliveira. Andressa, vai embora não, senão eu ligo pro Delano, hein? Não, eu vou participar só para... Maurício, vem entregar aqui o diploma para Marcela Amado Pajares. Armandinho fará entrega ao Marcos Paulo Fonseca. Cadê o Marcos Paulo? Armandinho, tá lá atrás. A Marcela já foi. Cadê? Tá aqui. Gilvan. Vereador Duda vai entregar o diploma a Valquíria Miranda Marins. Cadê a Valquíria? Vereador Duda, Valquíria. Vereador Dalton vai entregar a Elisângela Santos Pinto Martins. E por fim, não menos importante, vereador Duda, quer entregar? Não, vereador Brandino, entregue o diploma ao Diego de Almeida Santos. Queria fazer o registro da presença do Marcelo, um amigo. Acho as cobranças que foram feitas aqui, Marcelo, foram devidamente anotadas, mas em meio às cobranças se constata que o diálogo permanece, de oferta de espaço, de construção de espaço, de se abrir mão daquilo que o Executivo colocou à disposição e quero acreditar que por te conhecer um pouco, esse é o perfil, esse é o caminho que continuará sendo trilhado, o caminho do diálogo, e que bom, seja bem-vindo mais uma vez à Câmara. Conselheiros, eu queria que vocês se posicionassem aqui embaixo, os vereadores aqui em cima, e a gente fizesse assim um registro único deste momento. Os conselheiros aqui embaixo, os vereadores aqui em cima, ok? Senão vamos... Então, vereadores, acatando a sugestão, vocês desçam, os conselheiros... Não dá para juntar e misturar, não. Então, os vereadores aqui embaixo e os conselheiros aqui em cima. Brandino, desce por gentileza. E eu vou ficar aqui, que eu vou subir. Fica assim embaixo. E eu aqui em cima. A homenagem é minha. Não, nós aqui é parceria total. O Marcelo, nosso secretário executivo, para vir na foto. Ô Marcelo, vem pra foto aqui com a gente. Participa. Vem, Marcelo! Vem, Marcelo! Bora, Marcelo! Vem, Marcelo! Maurício, só um pouquinho assim, ó. Da Olimpíada.
Só não sair na foto, o vereador. Vamos lá, gente. A causa da criança precisa nos unir. Harmonia! Presidente, vamos restabelecer a sessão? Vereadores, recomposição do quórum para início da ordem do dia. Não. Estabelecido o quórum. Do projeto de lei 107/2021, dispõe sobre a alteração da lei 9.602, dispõe sobre e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação, Comissão de Defesa do Consumidor também pela aprovação, matéria em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria pode ser encaminhada. Encaminhar. Podendo encaminhar a matéria, vereador Armandinho Fontoura. Eu também queria. Não, regimental, Armandinho, depois Carla. Bom dia, cidade de Vitória. Vamos lá, câmera 2. Bom dia, cidade de Vitória. Eu queria hoje fazer uma ponderação. Amanhã é um dia muito importante para a advocacia capixaba. Amanhã é a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. E sem sombra de dúvida, é o momento de debate e discussão da classe dos advogados. Não poderia deixar de manifestar minha preferência, a minha opinião, e assim tenho feito, pedindo voto, participando dos eventos da Chapa 1, liderada pelo presidente José Carlos Risque Filho. Estava aqui o Edmar dos Anjos, nosso Mazinho, Davi, que também é advogado. Então, dizer que a Ordem do Brasil, dos Advogados do Brasil, tem caminhado no rumo certo, tem caminhado ao lado da defesa da sociedade. E, sem sombra de dúvida, o presidente José Carlos Risque tem sido a espada e o escudo na defesa dos interesses da advocacia. Seja no fechamento das comarcas no interior do estado, seja agora na eleição inédita no 5º condicional para a vaga de desembargador ocupado por um representante da categoria, o qual nós temos nesse momento 35 nomes inscritos, passarão para 12 depois do conselho, 6 irão à votação e 3 à apreciação do governador. Então, somando tudo isso, nós conseguimos enxergar os verdadeiros avanços que a advocacia capixaba faz. Falo isso porque ontem estive no encontro da Jovem Advocacia e pude ver depoimentos emocionados de que como programas como o Meu Primeiro Escritório, o programa Meu Primeiro Cliente, e assim como os espaços da Ordem dos Advogados dignificaram os jovens que resolveram advogar. Muitos dos meus colegas da Faculdade de Direito, né, não permaneceram na profissão e outros tantos não tinham parentes que se relacionavam com a área jurídica. Ontem eu ouvi um testemunho também de uma jovem que em um desses espaços, no Global Tower, na sala da OAB, ela pode contar com secretária, com café, com impressora, com sala, tudo isso para dar dignidade ao atendimento dos seus clientes e dar um incentivo, né, o pontapé inicial na sua carreira, que com certeza será brilhante. Tudo isso é feito com muito trabalho, mesmo mediante a pandemia.
a Ordem dos Advogados conseguiu avançar bastante e nós temos expoentes, assim como o presidente José Carlos Risk, o nosso coordenador das comissões e atual candidato a secretário-geral Alberto Nemer, ao também chefe das prerrogativas, nosso querido Benhur Farina, que agora vai para a Caixa dos Advogados, né, se eleito for. Então, fica aí o nosso desejo de uma eleição pacífica, uma eleição democrática, que amanhã as urnas falem e o novo no comando da Ordem dos Advogados do Brasil seja conhecido por toda a sociedade capixaba. Muito obrigado. Próxima vereadora, a vereadora Carla Cosa. Só lembrando que a vereadora Carla também é advogada, eu também sou advogado. Eu acho que amanhã vamos expressar nosso voto lá nas urnas. Só se a OAB tiver... A OAB está em dia. Bom dia mais uma vez, vereadores. Registrar a importância da participação dos advogados nessa votação. Ontem, Davi falava sobre isso, uma oportunidade que a gente participe. É muito importante se envolver com todos esses espaços que nós temos a oportunidade de declarar a nossa opinião e ajudar a tomar os rumos. Não sei se eu acho tão pertinente a gente defender uma chapa ou outra aqui, porque, de fato, não todas vão ter o espaço para falar, mas acho importante a gente falar que as eleições estão acontecendo e que a sociedade acompanhe nesse sentido. Queria registrar a presença de um amigo que está aqui em cima, Arilton Ribeiro, que foi meu professor no Renova BR, foi professor de Armandinho também, uma pessoa que tem ajudado no gabinete de Felipe Rigoni, deputado federal, e é uma pessoa que tem construído e ajudado a formar novos líderes aqui no Brasil inteiro, na verdade. Eu sou uma entusiasta desses espaços de qualificação política. Acho que todas as pessoas deveriam se incentivar, acho que todos os partidos deveriam ter esses espaços de escolas de formação. É muito importante e recebi críticas por participar do Renova, mas não tenho vergonha nenhuma de ter participado. Acho que foi muito importante na minha formação e registro aqui a presença do Arilton, com quem eu vou conversar daqui a pouquinho. Mas está morando no Espírito Santo agora, né? Deixar isso registrado. Eu queria falar para o vereador Luiz Paulo especificamente, que é o autor do projeto de hoje. A gente não teve a oportunidade de conversar antes, mas na verdade era uma sugestão. A nossa assessoria fez uma análise detida do projeto de lei de hoje, gente. Apesar de parecer um projeto simples, que é a alteração de um nome de um logradouro e que isso está dentro das nossas competências, inclusive a gente fez essa percepção que teve uma discussão até na CCJ, tem uma tecnia muito específica dentro do projeto. Ele muda uma lei que muda uma lei antiga e por conta disso gerou uma confusão muito grande. Dito isso, a minha sugestão ao vereador Luiz Paulo, se ele não se incomodar, para que a gente não tenha problemas futuros, era que esse projeto fosse, na verdade, revisto, retirado de pauta e revisto com algumas alterações. Tendo em vista as tecnias na elaboração do PL 107/21, como a repristinação de maneira irregular e a continuidade de tratamento de dois temas distintos, becos e escadarias, no mesmo PL, quando o correto seria que a Lei 9.699 deveria ser integralmente revogada, com cláusula de repristinação da Lei 4.962/99, que trata dos becos, e outra lei fosse editada, desta vez tratando exclusivamente da escadaria Marina Conceição da Silva, posiciono-me desfavoravelmente à aprovação do PL, caso a gente não haja possibilidade de readequação. Realmente são coisas técnicas, não há prejuízo para a cidade especificamente, mas para o nosso entendimento, talvez sendo um pouco legalista, como tenho tentado ser em todas as minhas observações aqui, a avaliação de todos os projetos, seria mais adequado para que a gente, em novos projetos que fazem essas adequações, não crie mais leis em um amontoado de adequações, e sim uma legislação específica para essa nomenclatura. Senhor presidente, eu não vejo dificuldade, a Marina era amiga da gente, o vereador Aloysio Varejão também conheceu muito, uma grande liderança ali do bairro Conquista. Então eu não vejo, eu retirar de pauta só para ver essa correção que ela está falando aí, e a gente volta com ele depois para... Ok, vereadores, projeto então retirado de pauta. Eu queria consultar o plenário se vocês querem, para efeito de organização dos gabinetes de vocês, já deixar marcado o dia de votação do PPA e da LOA, marcar para a data lá no meio de dezembro, para que a gente consiga, no início de dezembro, aprovar o PPA, meio de dezembro a gente aprovar a lei orçamentária anual e, assim, no final do ano, ainda receber a presença do prefeito para prestar contas. Falar que nós temos 3 eventos importantes. Nós podemos, eu acho que, definir uma data amanhã, após a audiência pública, presidente?
Não, eu queria. Amanhã nem todos estarão aqui. Então acho que o momento mais propício seria agora. Quer deixar um prazo? Aí eu preciso da sinalização positiva da Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Leandro Piquet, de se estipularmos uma meta, nós buscarmos essa meta, e da Comissão de Finanças. Realizada as audiências públicas e tramitado o processo previsto em regimento, não tem dificuldade de pautar, inclusive chamar uma extraordinária para a gente conseguir evoluir com esse processo, se for o caso. A Comissão de Constituição e Justiça está disponível para Podemos pautar o PPA para o dia 29 e a lei orçamentária para o dia 6? Davi, a princípio eu não vejo problema, mas Cumprimos em razão... os prazos regimentais? Sim. Aí a comissão tem que buscar isso, caso necessário, uma extraordinária. Esse é o pedido que eu faço, isso que a gente passa a pactuar no ambiente do plenário. São duas questões. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência pode contar com o meu apoio, mas a gente precisa também do vereador Denim na Comissão de Finanças, da agilidade do processo lá. Então, feito isso, tem meu compromisso. Se tiver algum impedimento em razão das minhas transferências realizadas na Polícia Civil, que me obriga a fazer um plantão nessa escala randômica, e ao qual não recebi ainda a minha escala do mês que vem. Então, assumir qualquer tipo de compromisso com o mandato fica prejudicado em razão da minha precariedade de trabalho na Polícia Civil. Mas você me ajuda na Comissão de Justiça? Na verdade, é uma tramitação especial, ele passa pela de Finanças, né? Ele nem passa pela de Justiça. A tramitação se dá na liderança da Comissão de Finanças. Ademir, é possível encerrar a tramitação na Comissão de Finanças do PPA para pautá-lo no dia 29 e pautar a lei orçamentária no dia 6? Inclusive, Vereadora Carla. A gente fez alguns apontamentos e uma questão de ordem que eu acredito que foi protocolada hoje pela manhã, sobre essa questão da tramitação que foi questionada pela vereadora Camila. Alguns questionamentos a respeito do projeto estar em pauta, registrado enquanto discussão, 5 discussões especiais, enfim, todas essas tramitações legais que a gente avaliou que tem alguns equívocos no caminho. Eu acho que a gente poderia tentar jogar, talvez avançar mais uma semana, pelo menos, para dar tempo de... De qual das duas? Eu preciso verificar aqui, porque eu não estou com o PPA ou da LOA? Vereador Só um Gilvan. minuto. Lembrando que o regimento impõe o não encerramento do ano legislativo sem aprovação dessas duas peças. Ok? Isso significa dizer que não projetar uma data é estabelecer que iremos. E projetar uma data é um sinal de respeito com a cidade. É um convite à cidade a debater o tema. Mesmo que algum ajuste, a gente precise fazer algum ajuste nessa data. Mas a gente passa a sinalizar a data do dia 29/11 para votar em plenário PPA e no dia 6/12 a lei orçamentária anual. Gilvan. Ok? Se qualquer outra dúvida, a gente traz para o plenário e a gente dialoga acerca disso. É importante essa data, presidente, até porque se houver algum problema, a gente tem um pouco de prazo para ajuste. Então, acho que é uma data que mitiga riscos. Vereador Gilvan. Um minuto só, para encaminhar. Eu gostaria de aproveitar aqui que o assessor do deputado Felipe Rigoni está presente e pedir para que envie o meu repúdio à atividade parlamentar desse deputado que, para mim, enganou o povo capixaba. Dizer para o assessor e ao deputado Felipe Rigoni: você deve um pedido de desculpa ao povo capixaba e ao deputado federal Daniel Silveira. O deputado Felipe Rigoni votou a favor pela manutenção da prisão ilegal, inconstitucional, do deputado Daniel Silveira. O deputado Felipe Rigoni foi covarde, se ajoelhou diante de velhas raposas da política capixaba. Alguém que se apresentava como a renovação da política, chega no Congresso Nacional e se ajoelha para vários políticos que estão lá. Então, em 2 votações, se mostrando covarde, votou a favor da manutenção de um parlamentar que tem imunidade. No Brasil,
você não pode ser preso pela sua opinião. Você pode chamar alguém de vagabundo e ser processado e, dentro do devido processo legal, ser punido por calúnia, difamação e não ser preso. E o deputado Felipe Rigoni se ajoelhou aos ditadores da toga, ao ditador Alexandre de Moraes, que não vem respeitando a Constituição do Brasil. Determinados ministros do Supremo não é uma vergonha nacional, já viraram uma vergonha mundial. E o deputado Felipe Rigoni, que foi base de Linhares, eu quero ver se ele vai conseguir se reeleger esse ano. De forma covarde, manteve um colega preso. E aqui eu falo, se o pessoal do PSOL e PT tivesse um mandado de prisão, não por corrupção, né, pessoal, que isso aí é normal, mas pelo que fala, eu votaria contra. Um parlamentar não pode ser preso pelo que fala. Mesmo o PT, PSOL, falando um monte de besteira, asneira, chamando o presidente de genocida, imputando crime, desejando a morte, nada acontece a esses parlamentares. Nada. E se um dia, se nessa casa chegasse uma prisão por opinião, eu seria contra qualquer parlamentar. Então, o assessor do Felipe Rigoni foi covarde e ainda votou contra o voto impresso auditável, um clamor da população, clamor popular. Felipe Rigoni chegou lá e votou contra o voto impresso e a favor da prisão, da manutenção da prisão inconstitucional e ilegal do Daniel Silveira. Então fica aqui meu repúdio a esse deputado que se mostrou renovação, mas não, é o mais do mesmo. Deus, pátria e família. Presidente. Vereador Duda. Gostaria de encaminhar, trazer aqui um reforço, e aí o vereador André Brandino, ele tem ciência, né, por ser presidente da Comissão de Saúde, como líder de governo, trago aqui a informação sobre a contratação de vários profissionais da saúde que foram feitos pela Prefeitura de Vitória, né, e aí começar pelo PA de São Pedro, que teve início sexta-feira com mais 3 médicos durante o dia e 2 à noite, totalizando 5 médicos, além dos que já trabalham lá, né? Então, juntamente com os profissionais já que estiam lá, entraram mais 5 justamente para trazer à população um atendimento mais qualificado. Os demais dias da semana está se pensando em uma possível ampliação, como também no PA da Praia do Suá, outras opções a serem avaliadas. Na semana passada foram chamadas também diversos profissionais, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, farmacêutico, dentre outros, visando estruturar melhor todas as unidades básicas de saúde na cidade de Vitória. Muitos destes aí estão em fase de trâmites burocráticos, entre a apresentação de documentos, né, e seguindo os prazos legislativos. Há um estudo também para uma melhor estruturação da carreira dos profissionais da saúde, só para deixar registrado. E finalizando, parametrização dos atendimentos no território da cidade, ou seja, fazer um parâmetro daquilo que realmente a unidade de saúde dentro das suas regiões elas estão atendendo, para ver a necessidade de pôr ou não mais médicos ou outros profissionais que venham atender a população com mais qualidade. Essa é a gestão. Então, parabenizar aqui a secretária Thaís, o secretário Rodrigo Ronque, pelo trabalho exercido aí à frente da Secretaria de Saúde, assim como todos os profissionais, e o prefeito Lorenzo Pasolini, pelo grupo e pela equipe técnica, pensando a cidade de Vitória como um todo. Então, só registrar aqui que é importante que a cidade de Vitória saiba o que está sendo feito para uma melhor estruturação da saúde na nossa capital. Em outras palavras, Duda, é o reconhecimento de que temos grandes desafios pela frente e que temos coragem e gestão para enfrentar todos eles, e chegaremos ao final dessa caminhada com o reconhecimento das pessoas de que deu certo. Senhor presidente, quero parabenizar a administração, em especial a secretária Thaís, secretária de Saúde, por estar debruçado, né, a administração debruçada aí nessa questão
do pronto atendimento 24 horas São Pedro, bem como as unidades de saúde, não só da região de São Pedro, mas também de Vitória. A gente aposta nesse empenho, nessa sensibilidade aí do governo, né, da secretária Thaís, em estar atendendo, né, aquele descaso enorme que vem acontecendo, principalmente na região de São Pedro. Então, assim, parabenizar esses mais 3 médicos, vamos ver se isso vai ser o suficiente para dar um conforto àquela população, né? E aproveitando, senhor presidente, aproveitando, meu líder, Duda, a questão, ela, além de material, né, vida, pessoas para trabalhar, desenvolverem trabalho, né, atender a comunidade, nós temos ainda a questão física, né, nós temos uma outra preocupação. Ontem e hoje, a Policlínica não está prestando serviço de raio-x. Sabe por quê, presidente? Pasme, tem goteira, vazamento, justamente na sala de raio-x. Então, assim, o médico clinica o paciente, indica a ele um raio-x, ele não tem onde ser feito o raio-x. Então, é lamentável. Então, a gente pede para que a secretaria tenha olhos nessa questão e que faça urgentíssimo, né, essa manutenção nessa sala, né, nesse prédio, para que volte a atender o munícipe aí na questão do raio-x. Presidente, essa questão da estrutura, realmente, durante o período de chuva, houve muita goteira, muita água dentro da unidade de saúde, não só no raio-x, mas em outras áreas dentro do PA, né, assim como em outros locais. A gestão já está ciente, né, já vai trabalhar. Essa estruturação já era para ter sido feita anos atrás, mas o prefeito Lorenzo Pasolini, ele se colocou à disposição para resolução juntamente com o secretariado, à frente disso a Thaís e o secretário Rodrigo Ronque. Vereador Duda, Vossa Excelência falou uma palavra aí muito bem colocada. Essa reparação já era para ter sido feita anos atrás. O prefeito Lorenzo Pasolini é de uma cidade cheia de problemas, inclusive nas reformas dos imóveis públicos, dos equipamentos públicos. Porque o que me parece que gestões anteriores não cobrava das prestadoras de serviço que iriam fazer as reformas nos imóveis um atestado de qualidade. Ou seja, eu mesmo já presenciei várias reformas que foram feitas, a título até de exemplo, as reformas nos campos também. Vai lá, troca-se o gramado, com 2, 3 meses, aquela porcaria, desculpa do palavreado, está soltando tudo. E assim foram feitos também nos equipamentos públicos, nas escolas, nas reformas de pintura, troca de telhado, né? Parece que não tinham a fiscalização, mas agora tenho certeza que nós, vereadores, junto com a gestão, vamos fiscalizar isso. Essas empresas que prestam serviço para a prefeitura, vai lá e faz a reforma e daqui a pouco esse negócio está caindo, está desabando, está vazando tudo. Não pode acontecer isso na cidade de Vitória. Afinal de contas, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo, é dinheiro público que está sendo gasto para se fazer essas reformas. As reformas têm que ser feitas com eficiência. Vereador Varejão, você lamenta a condição da estruturação. E eu queria convidar a insistir na tese do diálogo. O que a cidade de Vitória precisa é justamente de pessoas que não só denunciem as coisas no microfone, porque isso é muito fácil. O difícil é construir, o difícil é ajudar, o difícil é estar junto, entendendo que tem a goteira e que a gente precisa, a Secretaria de Obras, precisa ir na Secretaria de Saúde, e você tem livre acesso a esses espaços. Precisamos insistir na construção da solução. Fui um vereador de oposição aqui na casa nos últimos 3 anos, ao Luciano Rezende. Pude construir muita coisa, botando a mão na massa e não só denunciando. Denunciava, e a gente conversou aqui com a vereadora Camila, sobre a importância do lazer da criança com deficiência, sendo oposição. Enfrentando uma prefeitura que levava o Vinícius Simões lá no centro para falar que foi ele que fez algo que eu ganhei na justiça. Isso faz parte, infelizmente,
do mundo que a gente escolheu. Mas eu continuo trilhando o caminho que vereador precisa sim fiscalizar, estar em contato com a população, conhecer os desafios e ajudar a enfrentá-los. Eu gostaria de colocar o seguinte, a gente que está lá na ponta, que mora no bairro, a gente tem pessoas 6 horas da manhã na casa da gente. Eu sei. O telefone meu é público. Eu recebo reclamações constantemente. Então, assim, é uma forma da gente mostrar também para o munícipe e para aquelas pessoas que vêm até nós reclamar, dizer que a gente está cobrando. Essa tribuna é livre. E será? A gente tem que fazer a construção juntamente do Poder Executivo, mas eu não posso me calar aqui e também deixar de dar uma resposta a essas pessoas. Eu estou na reunião, estou me reunindo com a secretária. A gente está se reunindo com a secretária, com o prefeito, com a secretária principalmente de saúde, desde o início do ano. Desde o início do ano. Eu estou parabenizando a administração agora por nós termos mais 3 médicos. Espero que seja suficiente para atender a população. A gente quer construir juntos. Mas eu não posso me calar aqui e de repassar para a administração, até de uma forma com que o leitor, com o munícipe também, veja a nossa atuação aqui na casa, de algo que está ocorrendo na cidade. Não. Eu nunca neguei. Eu também me sinto legítimo representante das pessoas que moram na região da Grande São Pedro. Acredito que tive uma votação maior do que vocês que moram lá. Isso fruto de trabalho, não amizade só, de trabalho, de levantar a voz e falar, olha, a Rede de Proteção à Criança e Adolescente precisa ser fortalecida, porque há crianças em Anguetá, bairro que mais violenta as nossas crianças, e que a gente precisa levar esperança para elas. Encontrar o desafio da ampliação do Ronaldo Soares, que as crianças brincavam na rua. Hoje temos o Geisla, um desafio, uma escola de madeira. Eu conheço a realidade. Também me dói essa realidade. E nós iremos acabar, por exemplo, com a escola de madeira, de governos construídos pelo PT, pelo PPS, que muitas vezes cobra a gestão municipal. E a gente vai enfrentar. Em nenhum momento se nega o desafio da saúde. É desafio. A minha fala, e não pode ser mal interpretada, é de que o desafio existe, ele é real, só que nós temos coragem para enfrentar. Tem gente debruçada diante da construção das soluções. Tem uma OS no PA, sextas, sábados, domingos e segundas. É uma solução que talvez, no primeiro momento, não é a mais desejada, não é a mais comemorada, mas é a que é a necessária neste tempo, para que possa liberar médicos para ir para as unidades de saúde. Então, a gente não vai ter medo de construir. O desafio da educação está sendo colocado. Iremos enfrentar aqui a questão da ampliação da carga horária, entendendo se acaba 11h30 ou se acaba meio-dia. Isso vai ser feito o debate, como todos os debates. Precisam chegar a essa casa, aí Vossa Excelência está correto. O vereador precisa ser o representante, porta-voz daquilo que a sociedade, por isso, em alguns momentos, eu acho fantástico a esquerda, a extrema esquerda, recuperar espaço aqui para que a gente possa debater. Porque essas teses que muitas vezes eram anunciadas neste ambiente de plenário, não eram realidade aqui dentro. Hoje temos gente defendendo ideologias distintas e a democracia sai fortalecida. Vereador Davi Ismael, essa escola de madeira que Vossa Excelência se refere é a escola Paulo Freire em Anguetá. Não, Geisla. A Geisla? Então Geisla, vamos é falar... a que passa. Quem fica na sala de aula, passa a vaquinha. Ah, tá. Então vamos falar da escola Paulo Freire em Anguetá também, que há 20 anos. Tem criança que iniciou seus estudos lá, hoje já está formado. 20 anos estudando num barracão de madeira. Em alguns momentos, em período de chuva forte, tem que utilizar-se de boias ou canoa para entrar na escola, porque a escola Paulo Freire fica num vale, quando chove aquilo inunda tudo. Então tem crianças que já saem dali formado. E muito bem colocado, gestões anteriores parece que fecharam os olhos. Fecharam os olhos por quê?
porque nós temos uma mesma obra em Anguetá, que é a Escola Paulo Freire, a nova sede, que está, essa obra também se arrasta lá por 20 anos. Ou seja, né, passou gestões anteriores e fecharam os olhos. E agora eu acredito, e eu quero acreditar, que na gestão do prefeito Lorenzo Pasolini, ainda no seu primeiro mandato, não sei se terá o segundo, primeiro mandato, ele vai entregar sim a Escola Paulo Freire, aquela comunidade de Anguetá, que tanto clama pelaquela escola. Vereador Duda é um vereador que está ali no seu dia a dia, conhece bem a realidade de Anguetá. Não é isso, vereador Duda? Paulo Freire era um desafio e foi enfrentado e entregaremos essa obra. A Câmara de Vereadores de Vitória precisa fazer parte deste novo tempo, um tempo em que se dialoga sobre todos os problemas. Fui perguntado algumas vezes, vereadora Camila, mas você trouxe os conselheiros tutelares para criticarem a gestão, para criticarem você em alguns momentos, Davi. Eu não tenho dificuldade de ouvir críticas. Trazer é aproximar. O debate da defesa da criança e adolescente no município de Vitória é um sonho meu, que permeia este espaço, Câmara, todas as sessões. O tema da pessoa com deficiência fazer parte do nosso dia a dia. É isso que eu sonho como parlamento, em que a gente se importe. E se importar com a dor, aí é literalmente a dor, já que a gente está falando da área da saúde, olhar uma senhora idosa sentada numa fila de espera do PA é algo que a gente não pode ver e não nos mexer com a gente. Iremos enfrentar o desafio da saúde e acho, individualmente falando, que nas mãos da Thaís é a nossa esperança por ser uma efetiva da Prefeitura de Vitória, por ser alguém da área da saúde. Não foi alguém que trouxemos de fora, indicado por partido político, foi uma indicação da casa. É uma valorização, assim como você, vereador Varejão, é um efetivo da casa. Se honra o efetivo da casa que tem competência. E assim, na liderança dela, enfrentaremos o desafio que nos está proposto na área da saúde. Só fazendo uma correção aqui rapidinho também, vereador Duda, desculpa aí, vereador André Brandino também, vereador Aloísio Varejão, circula muito naquela região lá, nos ajudando a fiscalizar as necessidades. Inclusive, o vereador Varejão já esteve vereador em outro momento, com outras gestões, e percebi a grande luta dele no passado, que era para a conclusão daquela escola, e não conseguiu lograr êxito. Mas tenho certeza, Luiz Varejão, que agora com a nossa cobrança, minha, vereador Dalto, vereador Luiz Varejão, André Brandini e Duda Brasil, aquela escola vai ser entregue àquela comunidade com o nosso apoio. Presidente, inclusive, ontem aproveitei o momento de chuva e fui fazer uma visita ao local onde as crianças estão hoje, né, como o espaço representando a Escola Paulo Freire, e vimos que muitas delas não puderam ter aula devido à chuva. Conversamos com o diretor, a água invadiu, esgoto, água de chuva com esgoto. Prontamente a Prefeitura de Vitória mandou a equipe, e a equipe está lá fazendo a limpeza. E aí eu parabenizo os vereadores aqui presentes. Quero agradecer também ao vereador Maurício Leite, tem sempre falado muito sobre a Escola Paulo Freire, assim como o vereador Aloísio Varejão. E é esse o nosso trabalho. Conversei com o prefeito diretamente da escola. O prefeito, ele anseia, né, e pede celeridade em toda a construção da obra da Paulo Freire nova, que inclusive essa semana nós iremos de novo fazer uma visita na nova que está sendo construída, verificar o andamento e assim levar para a comunidade local e do entorno o quanto está adiantado a obra, e a gente espera que essa obra seja entregue antes do prazo que foi predeterminado pela gestão de entrega à população. Senhor presidente. Estou inscrito, hein? Senhor presidente, vereador Maurício, vereador Brandino. Senhor presidente, eu fico feliz nesse final de, como se diz, de sessão, esse debate nessa casa agora a respeito da saúde, da educação, e está mostrando para a sociedade maturidade desta casa nas discussões amplas no desenvolvimento da nossa cidade e na responsabilidade desses vereadores. Porque a gente assistia muito
na legislação passada, vereadores brigando para lá e para cá, mas sempre na discussão de interesses próprios. Hoje a gente mostra o verdadeiro papel do vereador, que ele é vereador da cidade de Vitória. Eu estou em Jardim Camburi e fui visitar essa escola Paulo Freire, eu tive vários votos naquela região também, inclusive conversei com o Duda, venho conversando com o Varejão e venho conversando até com o André Brandino, nas necessidades até lá da região deles, que a gente, quando é fiscalizador e é da cidade, a gente não pode olhar só o bairro onde a gente representa e dizer que a maneira de se produzir política que está tendo hoje na cidade de Vitória, com responsabilidade e qualidade, que os vereadores dessa casa também faz parte dela, inclusive nas discussões com o prefeito, todo o seu secretariado, que nos recebe e nos ouve na necessidade daquilo que a gente leva para o bairro. Ontem, por exemplo, eu estava com o nosso secretário de obra, o Perim, e discutindo o problema aqui da Consolação, como discutindo o problema de Jardim Camburi na CEMEI, a nova CEMEI está sendo construída, o dinheiro estava em caixa já há 2 anos, e não saía esta obra. Mostra o compromisso que o prefeito tem, os vereadores desta casa, eu, o vereador representando aquela área lá, o que a gente vem buscando, um trabalho com qualidade, responsabilidade, e mostrando um verdadeiro papel que nós temos aqui na representatividade. Sobre o PA, eu vou me ater a duas palavras que eu marquei aqui: descaso e desafio. Eu não quero acreditar em descaso, não acredito em descaso por parte da gestão. Eu prefiro acreditar que os desafios ainda não foram todos vencidos. Quando foi instalado lá a OS no PA, fiquei sabendo, me deu uma tranquilidade e torço para que solucione os problemas lá de demora no atendimento, TECIA, e a gente espera que isso seja solucionado. Referente ao telhado, o vereador Aloísio falou com a verdade, realmente tem alguns problemas lá, inclusive já passei algumas coisas para a Thaís, parte ela já informou que foi solucionado, espero que tenha sido, e outras coisas estão chegando, algumas informações, nós vamos estar passando para a Thaís também, para dar mais qualidade de trabalho para os servidores do PA e também as pessoas que precisam do atendimento. Então eu quero aqui dizer que temos muitos desafios ainda, mas não acredito na palavra descaso. André Brandino, eu fico feliz na sua fala em ouvir e dizer o problema da saúde não está lá na Grande São Pedro, nós temos um PA daqui da Praia do Suá que está com grandes problemas. Jardim Camburi, a unidade de saúde foi construída há 30 anos atrás, ela era para 20 mil moradores, Jardim Camburi hoje tem mais de 70 mil moradores, e ela é de grande importância para aquele bairro. E já passou 12 anos de mandatos de prefeitos aí, que ficou em estruturar aquela rede, agora nós estamos discutindo com um projeto já sério e de responsabilidade, igual eu estou fazendo presente, junto com a secretária Thaís, junto com o nosso secretário de obras, em que já está perto de concluído o projeto de ampliação, e hoje isso aí é olhando a parte física da unidade de saúde lá. Mas eu fico feliz nesse novo contrato que o prefeito fez. Por exemplo, nós temos uma deficiência de 5 médicos que saíram da unidade de saúde de Jardim Camburi em janeiro desse ano, até hoje não retornou por falta se fala assim, não, do processo seletivo foi feito, mas quando os médicos chegam, o salário, eles abdicam, não querem ficar no cargo. Agora, esse processo que foi feito é de grande importância, e Jardim Camburi vai agradecer, e muito, que lá nós estamos precisando de médicos também, que é uma unidade grande, que precisa ser um bairro grande, que precisa ser atendido com qualidade, até no respeito dos impostos que nós pagamos. E outra coisa mais, o poder político do bairro, que ajuda a eleger qualquer prefeito, você está entendendo? Nas suas decisões finais, na sua escolha. E dizer que eu estou aqui para cobrar. Eu preciso de médicos de Jardim Camburi também. E já tem cobrado isso a nossa secretária Thaís, e ela sempre se comprometeu em atender a comunidade com carinho, com respeito, até com o vereador que representa aqui nessa casa. Muito bem, Maurício. Só para finalizar, Davi.
Não, a gente vai continuar, vereador Varejão. A gente vai continuar defendendo as prerrogativas dos vereadores. Eu considero que ter voz é extremamente importante. Mas na mesma liberdade que Vossa Excelência tem de escolher a palavra descaso, nós também temos, eu e Brandino, de escolher a palavra desafio. E a gente entende que é muito diferente uma coisa da outra. A gente falar em descaso significa uma ação deliberativa naquele sentido, de ver e não querer enxergar, de ter a solução em mãos e não querer aplicá-la. A gente entende que o desafio existe, a gente está adotando todas as soluções, insiste por um caminho, convocação de quadro de novos dos processos seletivos, discussões sobre concursos públicos, aprovação daquilo que tiver que aprovar, para que a gente possa ter uma recomposição dos nossos quadros médicos em nossas unidades de saúde e em nossos 2 pontos de pronto atendimento. Então, insisto na tese da construção pelo diálogo e na concordância com o desafio. Outrora, o vereador Duda passou pela casa aqui há uns 2 anos atrás, os problemas eram varridos para baixo do tapete. Falava que tinha problema na saúde e se negava, não temos problema na saúde. Falava que tinha uma escola de madeira, falava que era mentira. Falava que tinha desafios na segurança pública que não existiam. E o tempo todo fantasiando. Aí, para concordar com aquilo que era mentira, inclusive se fazia abaixo-assinado para falar que não se queria aquilo que se queria. Então, assim, sigo na tese do desafio e parabenizar lideranças que apostam nesse caminho, a liderança política que aposta nesse caminho. Senhor presidente, eu acredito no poder democrático que tem essa casa aqui, acredito nessa gestão. Tá acabando essa... Vossa Excelência está à frente, né? Mas eu não posso deixar de ressoar aqui o sentimento das pessoas, né? Essa palavra descaso, às vezes não é nem por parte da administração. Descaso é um sentimento que as pessoas buscam o seu direito e esse direito não é alcançado, né? Então, assim, a gente está aqui para contribuir com a administração, está aqui para dialogar, mostrar e dar opinião positiva, defender povo. Agora, eu não vou jamais deixar de registrar os casos, né, que vêm até a mim. Hoje, por exemplo, Vitória Célia, dona Vitória Célia, uma senhora, está aqui, como está o andamento da isenção do rotativo de Vitória para o idoso e para o deficiente? É uma vergonha isso, Serra tem, Vila Velha tem, Cariacica tem e a capital não tem. Então, assim, nós precisamos continuar nesse debate, nós precisamos então, eu vou te orientar onde que está esse debate. Eu tenho trabalhado muito isso lá, já gestões anteriores, mandatos anteriores, e assim, eu conto com essa casa, eu conto com Vossa Excelência para que me ajude a resolver essa situação que é de grande importância, grande valia no município de Vitória. A construção da gratuidade, que é um direito que não assegurado no município de Vitória, está em seguinte situação no momento. O contrato está sendo discutido no âmbito da controladoria. Então, a discussão fica paralisada, porque quando você não paga o estacionamento, se recolhe 11h40. Eu posso estar errado, mas acho que é isso. 11h40. Não houve por parte da empresa o repasse daquilo que é o pedaço, entre aspas, grosseiramente falando, do município. Está existindo um encontro de contas. E isso hoje a empresa não pode, inclusive, ampliar, porque o contrato que foi feito proíbe a ampliação para mais, me permito arredondar, de 6.000 vagas, município de Vitória. Então, o caminho daquilo que Vossa Excelência acredita, que também é defendido por mim, eu fiz essa legislação, o prefeito Luciano Rezende, que Vossa Excelência fez parte no segundo turno, junto com ele, na defesa do João Cosi, eu estava aqui, eles foram à justiça e declararam inconstitucional essa lei, tirando o direito. Então, a justiça negou esse direito. E a gente precisa construir no contrato que está sendo discutido na controladoria
a isenção, o direito. Por isso que toda vez que Vossa Excelência me pergunta, eu te sugiro, eu te aconselho a ir à controladoria e falar, olha, vocês vão discutir um novo contrato, é esse mesmo contrato, é possível pactuar que tenha gratuidade por segurança jurídica. Eu acredito que deveria ser, e defendi isso em plenário, gratuita o uso das vagas das pessoas com deficiência e da pessoa da terceira idade. Essa é a minha tese. Senhor presidente, eu entendo isso perfeitamente. Entendo isso perfeitamente. Eu só não consigo entender que a nossa proposição é um projeto de lei que se aprova essa casa, que a partir dos contratos novos já atenda a legislação pertinente dessa casa. Só Agora, Vossa Excelência o pediu que urgência. nos impede? Vossa Excelência que O que não que nos pediu impede a de urgência. aprovar essa lei? Alguma vez Vossa Excelência pediu a urgência? Vou estar pedindo, Excelência, na Ok. próxima sessão. Está combinado. Mais algum vereador? Ok? Nada mais havendo a tratar, iremos dar para o encerrado a sessão ordinária, convocando os vereadores para a próxima, dia 22. É isso? Segunda-feira, 22 de novembro, 9h30 da manhã, hora regimental, para o qual designo deliberação. Hoje eu vou falar bonitinho, Duda. Deliberação da proposta do vereador Luiz Emanuel, que é o projeto de lei 76, dispõe sobre a prestação de serviços psicológicos na modalidade remota às crianças e adolescentes durante o período de isolamento social ou quarentena. Agradecendo as presenças, Varejão, Maurício Leite, Duda, Camila, Valadão, dou por encerrados os trabalhos nesta manhã.